Boa noite, professor Walter. Boa noite, coordenadora Núbia, professor Silvio e demais colegas. Continuando minha apresentação, vou compartilhar aqui a tela, o PowerPoint que eu tinha feito. Vamos lá, então. Está aqui no canto. Falar aqui do programa, né? A primeira aula do programa de residência pedagógica do Colégio Estadual Deputado Vital de Mendonça, disciplina Arte. O professor sou eu, André Desberg de Ávila, a turma do primeiro ano. O tema da nossa aula é do luxo ao lixo e ao poético, que vai tratar das obras do artista Vic Muniz, um artista brasileiro de fama internacional, mas com ênfase no projeto Lixo Extraordinário, né? Que é um projeto que ele fez que tem mais engajamento social, ambiental, que é o foco aqui do nosso interesse hoje. Vamos lá. Primeiramente, eu falo da biografia do Vic Muniz. O nome dele é Vicente José de Oliveira Muniz. Nasceu em São Paulo em 1961 e formou-se em publicidade, né, pela Fundação Armando Álvares Penteado. E é curioso como ele, quando ele era novo, ele teve um evento assim que aconteceu na vida dele, que ele participou de uma briga, uma confusão na rua, e atiraram nele, o tiro pegou no pé dele, e aí a pessoa que atirou parece que procurou ele para poder não entrar na justiça, indenizou, e aí deu uma grana para ele. Com esse dinheiro, ele pegou e foi para os Estados Unidos para tentar a vida. E foi lá que ele conseguiu. Primeiro procurou uma tia em Chicago, passou um tempo, depois ele se mudou para Nova York. E aí, em 83, ele foi para os Estados Unidos, o garotão tinha 22 anos só. Começou a trabalhar com tudo que aparecia, né? Trabalhou no supermercado, trabalhou de tudo que é coisa lá. E aí, a partir de 88, ele já tinha esse talento artístico desde criança, como ele conta em entrevistas. Ele começou a se dedicar exclusivamente à arte. Primeiro foi morar na região lá de Nova York, trabalhou numa galeria que fazia molduras e tal, e foi entrando no ramo da arte até que começou a produzir e viver de arte. Atualmente é um dos artistas com maior sucesso, um artista contemporâneo que tem o reconhecimento, trabalhos em várias galerias e são mais de 300 exposições. A gente poderia ficar aqui dando aula horas e horas do trabalho dele. E eu resolvi fazer um recorte mostrando alguns trabalhos mais significativos, né? Aí começamos aqui com essas obras deles que ganharam fama, porque ele começou a fazer uma brincadeira com a questão do material. Como ele diz aqui, que a relação da imagem e objeto é o foco do seu trabalho. Agora, perceba que são imagens que são conhecidas da gente. Ele trabalha com arquétipos, com ícones, a gente vai mostrar mais adiante, mas são imagens que a gente já conhece. E o interessante é que ele fez essas imagens utilizando coisas corriqueiras, alimentos perecíveis. Essa primeira Mona Lisa, por exemplo, é feita com geleia, a segunda com pasta de amendoim, o Freud é com calda de chocolate, para você ter uma ideia. Ele gosta muito de brincar com os materiais, assim. E aqui, como ele mesmo diz, eu estou sempre utilizando imagens que são iconográficas, assim, são arquétipos. E aí a gente faz a pergunta para vocês, né? O que são arquétipos, né? O que são imagens iconográficas? São imagens que, na verdade, elas já estão no nosso inconsciente. O arquétipo é um modelo, né? É um padrão. É um tipo de modelo que a gente utiliza para um protótipo de alguma coisa. Um exemplo, quando a gente pensa em bondade do ser humano e tal, ele vem na nossa cabeça que Jesus Cristo seria um arquétipo da bondade, alguma coisa do tipo. E são arquétipos, você vê essas imagens abaixo, são arquétipos de estrela, do John Lennon, como você vê, feito de café, e ele faz a brincadeira até que usa o óculos do John Lennon, ele fez com a xícara de café.
a Mary Moore, são imagens que a gente já conhece. Por exemplo, quem não conhece essa imagem de Che Guevara? A imagem clássica, todo mundo já viu essa imagem alguma vez na vida. E aqui ele fez a brincadeira e usou feijão. Você vê que ela é feita de feijão. Então, são impressões que a gente tem no inconsciente, são imagens que a gente atrai no nosso inconsciente, né? E ele utiliza essas imagens e você perceba que antes mesmo de a gente perceber o material, nós reconhecemos a imagem antes, né? Aí passando aqui, outra frase dele: o suporte e a matéria são irrelevantes. O que importa realmente é o conceito da obra. Então, você observa que ele também brincou muito com obras de arte famosas. Aqui ele usa uma fotografia do Pollock, um pintor americano, de fazer arte abstrata. Ele pegou a imagem do Pollock pintando, fazendo sua performance no chão e fez ela toda com calda de chocolate. E nesse segundo momento, nessa segunda imagem, vocês percebam a imagem clássica também da Medusa de Caravaggio, né? No slide adiante vocês vão perceber. Eu coloquei no lado a imagem do Vic Muniz, né? E ao lado a do Caravaggio, uma obra do período renascentista de 1597, onde o Vic Muniz usou com uma macarronada, por isso que o nome da obra até é Medusa Marinada, que é um tipo de prato, tipo macarrão bolonhesa, tem marinada. Ele fez uma brincadeira com o nome, e aí você fala que você perceba que nesse processo, ele consiste em compor imagens com materiais normalmente instáveis e perecíveis sobre uma superfície e fotografá-las. Porque ele não teria como levar esse prato para o museu, para uma galeria de arte. Ele utiliza a fotografia e a gente vê como ele é versátil. Além de fotógrafo, ele é pintor, ele é desenhista, é gravurista, fez várias expressões de arte, como a gente vai ver mais adiante. E aqui mais uma frase dele: a arte é a evolução dessa interface entre mente e matéria. Ele gosta justamente de provocar a gente. O que é o real? O que é a imagem? Entendeu? Ele brinca com isso o tempo todo. Aí, continuando, nós observamos uma imagem aqui, a primeira, ele fez com laser, passou, ele sempre teve esse negócio de pesquisar e tudo, procurou laboratório, desenvolveram um laser em tamanho microscópico para ele poder fazer esse pequeno trabalho num grão de areia, para vocês terem uma ideia. E foi preciso foto de microscópico para poder você ver, porque não é possível ver olho nu. Aí na apresentação dele no museu, por exemplo, na galeria, ele coloca a imagem ao lado do grão, que a gente nunca vai enxergar, porque é um negócio assim que não é visto a olho nu. Aí no segundo momento aí tem uma foto que nessa de brincar com a realidade, ele fez a fotografia de uma nuvem no céu. Agora não é uma nuvem normal, né? É uma nuvem desenhada no céu. Como é que ele fez isso? Ele pagou aquele pessoal que faz show aéreo, né? E aí o cara soltou fumaça lá e tal, ele fotografou e produzia nuvens, esses desenhos que o aviador fez no céu. Ele fez isso também em Miami, na praia e tal, e gerou maior repercussão, né? Porque todo mundo olha aquilo e imagina, né? Uma nuvem desenhada no céu, quem faria isso? Porque a gente está acostumado a ver a nuvem, mas não a nuvem desenhada. E aí ele brinca que a função dos artistas é deslocar o espectador da vida habitual deles. E é isso que ele faz com essa imagem. Ele cria esse desvio. E esse desvio é justamente que ajuda as pessoas a pensarem de uma forma diferente. Essa é a ideia dele quando ele fez essas nuvens, né? Mais adiante foi uma série que deu a projeção dele. Ele viajou para uma ilha do Caribe e lá ele conheceu crianças e que trabalhavam no plantio da cana-de-açúcar junto com os pais. Eles eram crianças muito pobres, mas eram felizes. Por isso, e trabalhavam no corte da cana com açúcar e tal. Por isso que ele faz essa brincadeira, Sugar Children, que é crianças de açúcar. Foi uma série de 1996 que ele
ele voltou para casa e tal, fotografou as crianças, depois começou a se questionar por que aquelas crianças eram tão felizes quando eram jovens e quando ficavam mais velhas, perdiam aquela doçura, né? Ele resolveu brincar com isso e fez as crianças de açúcar. Observe que na imagem aqui abaixo, ele usa um fundo preto e um papel preto, e aí com açúcar ele vai fazendo, montando o desenho. Isso ganhou uma grande repercussão. Esses retratos foram produzidos e teve várias exposições. Hoje está no Tate, em Londres, que é o Museu de Arte Moderna famoso de lá. Tem a Galeria Tate também, no MoMA, em Nova York, que é uma referência também mundial. Quer dizer, com isso ele alcançou grande destaque mundial. E começou também, foi quando ele inaugura sua obra com um viés mais social, que ele questionou, você vê, uma coisa parece inocente, Sugar Children e tal, feito de açúcar, mas ele está questionando o quê? Ele está questionando o trabalho infantil, a questão da doçura das crianças, que, paradoxalmente, os adultos ficavam infelizes porque não tinham, eram explorados e não tinham perspectiva de vida, né? Aqui outra série que ele usou brinquedos para montar. Nessa de ele produzir com materiais diferentes, ele começou também a montar, fazer esculturas, instalações, pode-se dizer. E aí o que gerava a obra dele era fotografia. Aqui ele coloca, os brinquedos são uma forma de relacionar com o mundo. E aí você vê ele deitado aqui com os brinquedos, e aqui já é um trabalho final, né, que gerou fotografias, trabalhos imensos. Nesse segundo trabalho aqui, que também tem esse lado conceitual por trás e que também é aquela provocação, soldado de brinquedo. Por quê? Porque ele faz uma imagem de um adolescente que lutou na Guerra Civil, né? Perdão, na Guerra Civil Americana, e ele faz esse trabalho todo com soldadinhos de brinquedo. Olha só como é a sacada dele. Também foi dessa série dos brinquedos e que também causou bastante repercussão. Aqui depois ele começou a fazer land arts, que são trabalhos que é um tipo de arte que a gente usa a paisagem como elemento, como suporte. Você não usa papel, não usa uma tela, não usa, você faz em grandes extensões e usa a própria paisagem para o homem modifica a paisagem para transformar a arte e ter o aspecto conceitual. Aqui ele fala mais uma vez, o que importa realmente é o aspecto conceitual Nesse caso, a ideia principal é o processo, não o que estava representado. O nome desse Azedo Drawings, ele faz uma brincadeira também com as grandes obras que tem lá no campo de Nazca, que é no Peru, que tem aquele deserto, que tem civilizações antigas desenharam e tal. Eu passei a vista do espaço, que até hoje existe questionamento, mas esse não é o foco aqui. O foco nosso é como ele botou mesma dimensão, talvez até maior do que as de Nazca, só que ele fez brincadeiras, ele usou coisas fúteis, objetos aleatórios, brincando com a gente, né? Você vê uma tesoura, uma chave, um clipe, o que quer dizer isso? Quer dizer, não era a importância da figura em si, era o processo e o aspecto conceitual, e mais uma vez essa provocação dele com a realidade, o que é real, o que não é. Ele colocava imagens perto de imagens falsas e ficava brincando com isso. Aqui essa série de 2003, chamada Retratos de Revista, onde ele usa recorte de revista, propriamente dito, para produzir imagens de celebridades, personalidades conhecidas. Você observa aí primeiro Pelé, tem um Joãozinho 30, o Seu Jorge e ele mesmo, autorretrato. Aí ele coloca aqui que nesse tipo de trabalho aconteceu uma complexa operação de decomposição e recomposição da imagem fotográfica. Ele gostava muito de colagem também, e aí você pode ver que é um trabalho de colagem que também dialoga com o aspecto conceitual dos retratos de revista, porque eram feitos de recorte de revista. Aqui também ele fez, dessa mesma série, ele fez um de Barack Obama, que inclusive, como você vê ao lado aí, foi capa da Time, a revista famosa lá dos Estados Unidos, e ele sempre se projetando, né, no mercado mundial e tudo. Quem não conhece a Times, né? Ele já tem capa da Times com o trabalho dele nessa época, já tinha, quer dizer, um artista de fama mundial, já nesse momento da vida dele. Aí, nessa sequência, ele produz uma série com quadros de diamante, com atrizes famosas,
Elizabeth Taylor, Bette Davis, várias artistas, feito com diamante. Observe os diamantezinhos ali brilhando. Como ele fez aquela do açúcar no fundo preto, ele fez essa série só com diamantes. Uma série também que trabalho genial dele. Né? E aqui que eu queria falar mais do nosso foco da nossa aula de hoje, que é a série Lixo Extraordinário. Uma série realizada no Brasil, no ano de 2010, que ele já tinha muitos anos nos Estados Unidos e tal. Ele veio meio que para reencontrar também suas origens, passou mais de um ano no Brasil e produziu essa série lá no lixão, no aterro de Duque de Caxias, do Jardim Gramacho, do aterro Gramacho, que foi um dos maiores da América Latina no mundo, e onde ele produziu um documentário, trabalhou com as pessoas, teve esse viés social também, esse aspecto social, e também ambiental, né? Porque ele questionava a questão do lixo, a produção exagerada da sociedade de consumo, que consome, depois produz e descarta o lixo, descarta e descarta as pessoas como eram esses catadores que ficavam lá jogados nesse espaço desumano, até um trabalho bizarro lá. Ele foi lá e conheceu as pessoas, interagiu com elas, produziu o documentário, produziu os trabalhos e mais adiante dividiu os ganhos, entregou para o pessoal. Você vai, já eu explico essa história, mas que teve uma grande repercussão também. Aqui repare o processo criativo dele. Ele começa com a imagem, por exemplo, ele foi lá, aí teve a ideia, aí pegou aquele quadro antigo de David, do pintor neoclássico, né, francês, do século, se não me engano, 1700 e pouco. Deixa eu ver aqui. 1793, isso. Aí ele fez ele pegou esse trabalho de David, pegou um Sebastião lá, um rapaz que era presidente da Associação dos Catadores, levou ele para alocar para o aterro, né, para o lixão, achou uma banheira jogada lá, e aí teve a ideia, poxa, vou colocar o Tião na banheira e fazer uma releitura do trabalho de David. Repare que em cima está a imagem, eu coloquei para vocês da tela do David, a morte de Marat. Aí abaixo ele bota o catador na mesma posição, um caderninho na mão, do mesmo jeito. E aqui depois já é o trabalho final. Você repara aqui embaixo que é todo feito com... Você reconhece a tampa de vaso, vasilhames, roupa, tudo objeto, volante de carro, estou vendo pneu, tudo objeto do lixão. O mais interessante desse trabalho, passa aqui mais para você ver, que os próprios artistas, os próprios catadores trabalharam como artistas. Ele repara nessa imagem abaixo, o Tião ali observando, ele ficava de cima, numa grande sala, numa grande galeria, com essa imagem do centro, você consegue ver o tamanho da pessoa lá pequenininha. E ele, pela fotografia, ele montava com cinza, com carvão, riscava, né? Fazia um esboço. Lá de cima ele é com laser, apontando, ali precisa de mais uma coisa ali. E o pessoal ajudando, o pessoal todo participou, os catadores. Ele selecionou um grupo assim que ele conheceu, e foram 10 catadores que participaram ativamente do processo criativo, e depois se sentiram empoderados também, porque eles também produziram a obra. Aí você olha a primeira imagem do processo em si, ele fotografando uma das catadoras com os filhos. Você vê que parece um pouco aqui, logo essa aqui, ó, parece um pouco a Madalena, né? A Maria com as crianças, e uma Madonna, né? Sendo mais preciso. E lá veio outra catadora, olhando a foto lá de cima e tal. E foi um trabalho de grande repercussão. Aqui mais um trabalho já finalizado, e você consegue ver que a partir da catadora, da imagem da foto dela, que ele fez lá no Jardim Gramacho, ele faz a montagem em grandes escalas, fotografou, e depois ele leva para o ambiente da galeria, né? Levou a foto em si. Aqui, aí você vê essa conexão, né, entre arte, cidadania e meio ambiente. Ele trabalhou não somente com a arte em si,
um fazer artístico, transformar a fotografia em uma grande instalação e a fotografia como produto que ele pode levar para as galerias e museus, mas também trabalhou com o aspecto social de tirar as pessoas dessa vida e, de certa forma, transformar o meio. Isso tem a ver também com um conceito de arte que a gente pode chamar de escultura social, que já se falava disso em meados dos anos da década de 50, 60, com o início da arte conceitual, com Joseph Beuys e tal, você já vê essa noção de a função da arte não ser só produção de objeto artístico, ela ter esse aspecto social e na verdade, você vê que nesse caso trouxe a vida, a melhoria de muitas pessoas, não só pelo aspecto financeiro em si, mas também o aspecto ambiental, né? Porque, inclusive, o aterro foi fechado depois da repercussão que teve. 2 anos depois fecharam esse aterro e essas pessoas que você vê embaixo, elas tiveram uma grande transformação na vida delas. E, sabe, muitas, inclusive, saíram e não voltaram mais lá. E aí teve até um questionamento que eu deixo para vocês, se até que ponto esse impacto foi bom ou ruim na vida das pessoas. Algumas pessoas falaram, mas você está transformando elas e elas não vão querer mais voltar. Não, mas isso não... Qual o problema disso, entendeu? Ele trouxe melhoria de vida para essas pessoas. Ele trouxe dignidade, você observa no lado a imagem dos catadores, no lugar que eles viviam lá. Essa moça que está aqui, ela que está aqui em cima, na época, Isis Rodrigues Garros, ela lá no aterro, e embaixo ela já com outro semblante, já mais alegre, ela não voltou mais lá, arrumou outro emprego em outras áreas e tal. E, na verdade, ele transformou a vida dessas pessoas. Aqui o Sebastião Carlos dos Santos, o Tião, que era um presidente da associação, você vê a imagem dele ali no início, depois ele levou ele para Londres, para uma galeria onde leiloou a fotografia da imagem dele, aquele da morte de Marat, né, aquela brincadeira que ele fez. E aí ele arrecadou mais de $100 mil e tal. Sei que ele conseguiu, e o dinheiro todo foi distribuído para os catadores. Com esse dinheiro ele comprou um caminhão, melhorou a associação, melhorou a qualidade de vida dele. Aí você vê ele lá em Londres recebendo o prêmio e tal. E aqui embaixo ele depois, já outra pessoa transformada, né? Aí uma frase dele, não existia um fim, eu vi um começo. E foi isso que aconteceu com todas essas pessoas. E aqui eu finalizo a apresentação mostrando esse artista fenomenal, né? Genial, que além de pintor, desenhista, faz colagens, land art, tudo que vocês viram aí, ele ainda tem esse trabalho com social, né? Que no fim das contas é uma das funções da arte, essa transformação, o objetivo principal. Então ele consegue superar transpor, né? esse aspecto da arte e você vê como ele consegue melhorar a vida das pessoas com o trabalho dele. Então é assim um artista fenomenal, Vicky Muniz, e eu trouxe pouquíssimo dele para vocês conhecerem e espero que tenham gostado. E assim fica a proposta para a nossa avaliação, vocês produzirem algum trabalho naquele modelo, nesse tipo eu vou voltar aqui para vocês entenderem, com esse tipo de material reciclado. Uma imagem que vocês queiram, qualquer imagem, eu quero que vocês façam ela numa escala um pouco maior, objetos pequenos, qualquer coisa que vocês tenham, e tiram a foto, e aí a apresentação, nossa avaliação final vai ser essa, vai ser uma fotografia do seu trabalho com produtos reciclados, porque abarca esse aspecto ambiental também da arte, né? Então é isso, pessoal, por hoje foi isso. Eu vou encerrando aqui nossa apresentação, nossa aula, né? E vamos lá. Até a próxima.